Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Muito bonito, muito firme. Eu estou aqui ó, balançando minha cabeça para ver se está funcionando esse trem. Qual que é a proposta aqui hoje, agora? Estamos fazendo as provas de direito processual penal. É ver se o material que estamos montando, se realmente surte efeito, se vale a pena mesmo. Se esse material, os resumos que a gente está criando aqui, se ele vai ajudar a responder as questões. De que forma, Adalberto? Gabaritar, porque as questões que nós estudamos, nós vamos ter o resumo bem focado, bem direcionado. Como eu digo sempre no meu treinamento, boa! Boa, menino! Ok, direto ao assunto. Primeira questão, vamos lá. Caio, magistrado, casou-se em abril de 2024 com Mévia. Mévia é esposa de Caio. Mévia é filho de Tércio. Tércio é o sogro de Caio e Tércio é perito judicial. Posteriormente ao casamento, Caio verificou que Tércio atuou como perito judicial. Quem que atuou como perito judicial? O sogro de Caio, que é magistrado, tá? Eu estou ilustrando aqui. Como perito judicial em processos que estão sob sua jurisdição. Com base na situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Caio, por expressa previsão legal, deverá se declarar suspeito. Então vamos lá. Suspeito, a gente está falando de quem? De Caio. Caio está aqui, ó. Caio é o magistrado. Então Caio, por expressa previsão legal, deverá se declarar suspeito por exercer jurisdição nos processos em que o sogro quem? Tércio, em que o sogro atuou, ele deve se declarar suspeito, está lá na norma. Então, casou, cessou. Cassou, cessou o vínculo. No entanto, não funcionará como juiz o sogro, o cunhado e mais alguns lá. Entendeu? E aí, quando ele fala que não funcionará, ele está falando como impedimento. Então, essa primeira aí, ele está falando que suspeição. A primeira, logo, não é, ó, não é suspeição. Vamos para a segunda aqui, ó. Caio, por expressa previsão legal, é impedido. Então, vamos deixar ela aqui já, ó. Vou grifar aqui, ó. Caio é impedido. Legal, estamos falando de impedimento. Caio, por expressa previsão legal, deverá se declarar suspeito? Não, a gente não está falando de suspeição, a gente está falando de impedimento aqui. Ainda que venha se divorciar de Mévio, Caio não poderá exercer jurisdição nos processos em que Tércio funcionou como perito judicial? Está mais ou menos certa. Vamos lá. Caio, por expressa previsão legal, é impedido? Então, veja que aqui, ó. Vamos para B. A gente ficou entre a B, a D e a E. Caio, por expressa previsão legal, é impedido de exercer jurisdição nos processos em que o sogro funciona como perito judicial. Legal, bonito. Inexistindo, contudo, impedimento nos feitos em que a atuação já se encerrou. Por que essa daqui está errada? Porque ele está falando que encerrou a atuação, encerrou o impedimento e negativo. Negativo. Impedimento continua, tá? E aí dessa forma a gente anota aqui que a B não é. Por que a D em relação a E não é, Adalberto? Responde! Ainda que venha se divorciar de Mévio, Caio não poderá exercer jurisdição nos processos em que Tércio funcionou como perito. E o que está escrito na norma está assim, ó, Caio, por expressa previsão legal, é impedido, não poderá, né? Caio, por expressa previsão legal, não. Caio, por expressa previsão legal, é impedido de exercer jurisdição nos processos em que o sogro funcionou como perito. Ok, todo mundo aí. Gabarito, então,
Conseguiu responder? Deu aquele pause, eu espero que você tenha dado aquele pause. O gabarito aqui é E, tá bom? É a E. E aí, o brilho da minha aula, onde é que está? Aqui. Estamos fazendo resumo e esse resumo tá ajudando a responder causas de impedimento. Pronunciou-se em outra instância, defensor, administrador, e aí também é a questão do sogro. O sogro tá lá na norma, na parte de suspeição, tá? Dá um print aí. Ó, não funcionarão também um órgão do Ministério Público, parente em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Ok? Muito bom. Vamos para a próxima aqui. Olá. Tendo em vista os atos de comunicação previstos no Código do Processo Penal, assinale a alternativa correta. Determinada a citação por carta rogatória, o processo e o prazo prescricional serão suspensos até o cumprimento. E que ele está falando aqui, determinada a citação por carta rogatória, o processo e o prazo prescricional serão suspensos até o cumprimento. Já a citação por carta precatória implicará a suspensão do processo e o prazo prescricional se o cumprimento não ultrapassar 30 dias. A gente está falando de normas do Código do Processo Penal, não tem essa questão de 30 dias, tá? Em relação à carta rogatória, o processo e o prazo prescricional ficarão suspensos. Na verdade, a citação por carta rogatória ainda não citou, a gente só fez a comunicação, o processo de citação ainda não finalizou, só fez a comunicação. Até achar a pessoa e comunicá-la certinho, aí sim vai valer a citação por carta rogatória. Então já vou fazer o que aqui, ó? Vamos tirá-lo aqui, ó. Vamos para B. A citação por mandado é regra, isso mesmo, a citação por mandado é regra, mas, por expressa previsão legal, o acusado militar será citado por intermédio do chefe respectivo do serviço. Correto, Adalberto? Correto, sim. Tá lá na norma, a citação por mandado é regra, mas em se tratando do acusado militar, este será citado por intermédio do chefe do respectivo serviço, né, gente? Vem aqui, ó, vem aqui. Gabarito nesses casos é o quê? A B. Essa é a missão. E por que os outros não estão certos? Vamos lá. Citado por hora certa ou por edital. Então, uma coisa é citar por hora certa, a outra é por edital, tá? Não mistura as coisas e presta atenção que isso aí tá caindo na prova. Citado por hora certa ou por edital, não comparecendo o réu nem constituindo advogado, suspende-se o processo e o prazo prescricional. E aí, qual que é a deixa aqui? Qual que é a dica nesse caso, meu caro? Citado por hora certa, citado está. Citado por hora certa, citado está. Citado por edital, está onde? Está longe, não foi encontrado, então não está citado ainda, não finalizou a citação. Citado por edital é a mesma coisa lá da rogatória, fez a comunicação e ainda não encontrou a pessoa, precisa encontrar, comunicá-la oficialmente, aí sim está valendo a citação. Por quê? Porque na citação por hora certa, citado está, não para o processo segue, ele não comparecendo, nem constitui advogado, vai ser nomeado um defensor dativo e o processo segue sem a presença dele, tá, gente? Fica esperto aí. Citado por edital, não comparece, aí sim, para um pouquinho, para tudo aí, suspende o prazo prescricional e o processo. Ok? Vamos para a próxima, que é o AD, ó. O réu que deixar de atender o ato judicial do qual foi devidamente intimado será declarado réu. Ok? Prosseguindo-se o feito sem a sua presença e a intimação para os demais atos, inclusive a sentença. Então, o réu que deixar de atender um ato judicial que foi intimado será declarado réu. E isso é verdade. Prosseguindo-se o fato sem sua presença e a intimação para demais atos. Inclusive sentença? Não. Aí finalizou. Na parte final, não está correta. Ó. A C, a gente sabe que não é. A D, a gente sabe que não é.
Vamos para quê? A citação é o ato pelo qual o réu toma ciência da acusação. Isso, verdade. Isso mesmo. Pode ser real ou ficta. Isso sim. A real é feita por oficial de justiça. Sim, pessoalmente. Ou por hora certa. Aí tá falando aqui. A ficta é por edital. E aí qual que é o erro aqui? Ele misturou a real por hora certa, né? A real, essa daí é ficta. Pessoalmente, ficta é por hora certa e é por edital. Ficta quer dizer, supõe-se que ele foi citado. No caso ainda da hora certa, ele já foi citado. É verdade que ele foi citado, né? Mas não é... O oficial de justiça não viu a pessoa. Na hora certa, ele supõe, ele estava escondendo, supõe que estava escondendo, foi uma, foi duas, foi três, e não encontrou a pessoa, falou, ó, tá citado. Parece lá que tá rolando um processo aí no seu nome. Ok? Todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo conseguindo entender. E aí o desafio aqui, a proposta de eu vir aqui publicamente falar e fazer tudo isso aqui, é ver se está funcionando aqueles resuminhos. Aqueles resumos estão atendendo a gente. Olha aqui, ó, gente, ó. Ó para onde está a seta, olha para onde está a sirene ali, ó. Olha para a seta, olha para a sirene, ó. A citação, por regra, é por mandado, ok? Citação por edital, aquele réu que não foi encontrado. Por hora certa, se ele não comparece, nomeia um defensor. Agora, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, suspende o quê? O processo e o prazo prescricional. Por quê? Porque a citação por edital ainda não finalizou a comunicação. Precisa que ele tenha ciência, precisa que ele assine ali o documento que ele foi citado, ok? Enquanto a citação por hora certa foi duas, foi três vezes, sei lá. E aí comunicou quem estava ali, a mãe, o porteiro, ó, entrega pro Adalberto aí que ele tá citado, porque eu já vim aqui, eu sei que ele tá aí dentro e não quer sair, ou se escondeu, a hora que eu cheguei ele saiu, tá citado na hora certa. A citação por hora certa a gente marca o horário, né, gente? E a primeira vez, e a segunda fala, amanhã, 10 da manhã eu tô aqui, tá citado, ok? E se ele tá citado, o processo não para, vai continuar. A diferença do edital é essa aí. Por isso, ó, a setinha aqui, ó, fica esperto, não caia nessa. E o resumo tá todo aqui, eu não vou falar do resumo, porque já tem aula falando do resumo. A proposta é ver se isso aqui está funcionando, se isso funciona mesmo na hora da gente responder essas questões. E é para funcionar, se não funcionar a gente melhora, vai trocar, vai melhorar. Bora! A respeito do procedimento comum, ordinário e sumário, é correto afirmar, vamos lá, a absolvição sumária após a apresentação da resposta à acusação aplica-se tanto no rito ordinário quanto no sumário. Ok, fez a denúncia queixa, fez a citação, apresentou a resposta à acusação, e aí verificou-se o quê? Na absolvição sumária, verificou-se se que ele é excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, o fato não constitui crime, e aí várias outras ali da lei, que aí se fez, apresentou a resposta, fala, não, a gente estava brincando de polícia e ladrão, e aí num momento eu falei isso aqui, mas era uma brincadeira de polícia e ladrão. Constitui crime brincar de polícia e ladrão? Não, constitui crime. Então, o juiz fala, olha, não é aqui não, continua brincando lá, mas não é aqui no fórum que isso aí vai dar andamento, tá? Continua nas suas brincadeiras. Ok? Não? Então, qual que é o erro aqui? A absolvição sumária, após a apresentação da resposta à acusação, aplica-se tanto no rito ordinário quanto sumário? Não tem erro nenhum, isso mesmo, absolvição sumária é isso aí, o gabarito é esse aqui, naturalmente. Então já faz o X aqui no A, ó, naturalmente. Vamos para a próxima. Encerrada a instrução, tanto no rito ordinário quanto no sumário, há previsão expressa quanto à possibilidade de memoriais por escrito e diligências complementares. Gente, memoriais por escrito é naquele processo mais complexo, mais demorado, mais pesado, vamos dizer assim. E aí, se devido a algumas circunstâncias, precisar que
as alegações finais sejam feitas por escrito, pode ser. Em qual momento que aquele, o mais complexo, o mais demorado, se tem, a gente tem o sumário e tem o sumaríssimo, é no ordinário, não é no rito sumário. Tanto o sumário como o sumaríssimo é agilidade, simplicidade, aí vai. A B está errada, então não considera a B. Considera somente a A, ok? Então a gente vem aqui, ó. A B não conta. Oferecida a denúncia, estamos na C. A possibilidade de rejeição da denúncia pelo juiz aplica-se no rito ordinário, mas não no sumário. Rejeição da denúncia, gente, no rito sumário, no sumaríssimo e no ordinário. É o começo de tudo. Quando a pessoa ou o Ministério Público fala, houve um crime aqui que precisa ser averiguado e precisa que a pessoa pague pelo que ela fez. Então, em qualquer rito, tenha oferecida a denúncia, tem um oferecimento e também tem a rejeição, ok? Rejeição, qual que é o mnemônico? É Picaju. Picaju. Picaju é o quê? P2, mais condex. Falta de pressuposto processual, condição para o exercício e justa causa. Então, se não tem justa causa, rejeita a denúncia. Se não tem pressuposto processual, rejeita a denúncia. Se não tem condição do exercício, para exercício, também rejeita a denúncia. Rejeição da denúncia é Picaju, ok? Daqui a pouco eu chego lá. A resposta à acusação é prevista para ambos os ritos, ordinário e sumário, mas os prazos são distintos, sendo 10 dias para o primeiro e 5 para o segundo. Estamos na D. Gente, o que ele está falando aqui? A resposta à acusação. A resposta à acusação é a citação. Na citação já tem o prazo de 10 dias para a resposta à acusação. Tanto no procedimento ordinário, tanto no sumário, tanto ali nas comunicações que se inicia para o tribunal do júri também, é a mesma coisa. 10 dias. Está errado. Vamos embora daqui. A gente já sabia o gabarito mesmo, não é? A D está errada. E agora, aquele momento. Aquele momento. Olha aí pro resumo e responde você também que está ouvindo aqui, ó. Esse resumo está te ajudando, meu irmão? Está te ajudando, minha irmã? Se está te ajudando, isso é bom, ok? Não vou falar todo o resumo, mas só vou ilustrar algumas partes aqui, porque já tem aula só do resumo. Pesquisa aí no meu canal. Absolvição sumária. Absolvição sumária. Aqui, ó. Olha onde eu tô olhando, tá? É o quê? Se faltou. Se faltou. Repete. Se faltou. O que é se faltou? Absolvição sumária. Culpabilidade do agente. Extinta a punibilidade. Não tem punibilidade. Prescrição, por exemplo. O fato não constitui crime ou ilicitude do fato. Se faltou. Ilicitude do fato. Ok? E aí, a gente recebe aqui, ó, start here. Recebe o quê? A denúncia ou queixa. Assim, no recebimento da denúncia ou queixa, o juiz já pode rejeitar ou aceitar a denúncia. Rejeita ou aceita. Se ele rejeitar, ele rejeita pelo quê? Pelo artigo 395 do Código do Processo Penal. Picaju. O que é o Picaju? Primeiro, P2 mais condex. Falta de pressuposto processual. Condição para o exercício e justa causa. Agora, se não Picaju, 10 dias para responder. O que é 10 dias para responder? É a citação. Processo de citação. Ok? Vamos para a próxima. A respeito da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença, assinale a alternativa correta. Tá falando o quê? Tribunal do júri. Conselho de sentença, mais na frente, né? No processo tribunal do júri.
Os jurados não se aplicam às regras de impedimento e suspeição. Os jurados não se aplicam às regras de impedimento e suspeição, gente. Posso no mesmo conselho de sentença ter meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu avô? Pensa aí. Não teria uma grande influência na decisão dos jurados? Aplica sim impedimento, suspeição, ok? Vamos lá. Para B. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior anulado por qualquer motivo. Pode servir o jurado que tiver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado em caso de concurso de pessoas. Gente, se foi anulado por qualquer motivo, o jurado está lá, aproveita ele. Aproveita para o próximo julgamento. Não dá, né, gente? Vamos lá. O mesmo conselho de sentença, está na norma, poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes aceitarem. Aí é o que? O gabarito, sim. Tá lá o conselho, aproveita, se as partes aceitarem, pode aproveitar eles. Vamos lá. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, descendente e ascendente, irmãos e amigos íntimos, no mesmo conselho. Tá viajando o quê? Na parte aqui, ó, amigos íntimos. Não, aqui não tem nada a ver. Ele tá falando de impedimento aqui, ó, amigo íntimo é suspeição. Ok? Os jurados excluídos por impedimento em razão de parentesco não serão considerados para a constituição do número número legal exigível. Os jurados excluídos vão ser aproveitados sim para o número legal exigível para a realização da sessão. Ok? Ok, né, gente? Então, aí aqui a gente já sabia que não era, só estávamos trabalhando um pouquinho mais nela. Resumo do Tribunal do Júri, também tá grandão, mas tá bonito e responde essa questão. Não vou parar aqui, tá, gente? Depois já tenha lá. Eu tô com as pastas curtas de processo penal. Entra naquela pasta lá que tá no meu grupo, curtas de processo penal, e tem esses resumos. Tem só o resumo. Aí eu tenho a parte da aula também. A aula do Tribunal do Júri. Lá eu trabalho o resumo e trabalho a leitura da norma e mais coisas. Mas também tem só o resumo, ok? 35. Vamos firme. Tendo em conta as seguintes situações hipotéticas, bem como as disposições referentes aos recursos e às ações de impugnação, assinale a alternativa correta. Mévio, tendo a homologação de acordo de não persecução penal recusada, poderá interpor recurso de apelação. A gente está falando dos recursos aqui, ó. Recursos. E aí, acordo de não persecução penal. Está falando do procedimento que? Sumaríssimo. Mévio, tendo a homologação de acordo de não persecução penal recusada, poderá interpor recurso de apelação. O processo pode continuar, né? Se aparecer mais situação. E a apelação não é o recurso para esse aí. É o recurso em sentido estrito. Tem nas minhas aulas lá, tem na parte do resumo. Continuamos. Tício, pronunciado por crime doloso contra a vida. Vai para onde? Tribunal do Júri. Crime doloso contra a vida. Caso queira recorrer, deverá interpor o recurso de apelação. E aí fica a dica, né? Qual que é a dica? Se tem vogal, responde com vogal. Se tem consoante, tem consoante. Em qual momento? Nos momentos do Tribunal do Júri, que é pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Né? Pronúncia, impronúncia, absolvição ou a desclassificação. Ok? E aí, se tem vogal, responde com qual que é o recurso. O recurso é com vogal. Se tem consoante, o recurso é com consoante. Então, no caso da pronúncia, o recurso
É vogal, inicia com vogal, e o recurso é o recurso em sentido estrito. No caso da impronúncia, começa com vogal e o recurso é apelação. Não dá, né, gente? Aqui tá falando que foi pronunciado, caso queira recorrer, é apelação? Não, é recurso em sentido estrito. Vamos lá. Mévia, a fim de sanar omissão e acordo proferido em acordo em sede de recurso de apelação por ela interposto, poderá opor embargo de declaração no prazo de 3 dias. Gente, mévia, a fim de sanar omissão em acordo proferido em sede de recurso de apelação. Omissão é o quê? É o recurso ou embargos declaratórios. No Código do Processo Penal, os embargos declaratórios, o prazo é o quê? É 2. Embargos de declaração é 2. Embargos de declaração é 2. Olha o desenho na sua cabeça que a gente está fazendo. Não começa com E, com I, embargos, e declaração não é D. Então é só você fazer o desenho. É 2, menino. É 2. Não é 3 dias, não. É 2. Ok? Tícia, se condenada definitivamente com base em documentos que posteriormente se comprovem falsos, poderá ingressar com revisão, desde que a pena não tenha sido extinta. É justamente o contrário, gente. Se já esgotou os recursos aqui, aí ela pode ingressar com a revisão, mas se tem os recursos, utiliza os recursos. Se condenada, aí utiliza o recurso de apelação, ok? Caio, representante do órgão de acusação, caso queira recorrer da decisão que reconheceu a prescrição extinguindo a punibilidade, deverá interpor o recurso em sentido estrito? Maravilha, isso mesmo. Caio, representante do órgão de acusação, caso queira recorrer da decisão que reconheceu a prescrição, extinguindo a punibilidade do réu. Você vai ver que o recurso em sentido estrito, boa parte é o quê? É para a pessoa não entrar na cadeia, é para a pessoa não entrar no processo, ela está do lado de fora ainda. E aí você vê que nos casos de apelação já foi feita a decisão, foi tomada a decisão definitiva, e aí já não tem muita conversa. Enquanto ao recurso sem distritos, não. A pessoa, o processo está rolando, na denúncia ou queixa, ele não entra para cadeia, ele não entra para o processo. Na absolvição sumária, ele não entra para o processo. Então, tudo isso aí ainda não formou os atores do processo, vamos dizer assim, a participação de todos. E aí esse recurso é justamente para quê? Para a pessoa não entrar ali, não entrar naquela celeuma, ok? Gabarito nesse caso, então, aqui, ó, o E de estamos indo bem. Continuamos. Aqui o resumo, não vou me deter muito aqui. Um detalhezinho, é bom a gente olhar para o lado direito aqui da tela, ó. Pro seu lado direito, ó. Da rejeição da denúncia ou queixa, cabe o quê? Cabe reze. Mas se for no GCRIM, reze em 5 dias. Se for no GCRIM, é apelação em 5 dias. Veja que os embargos de declaração no GCRIM, no juizado criminal especial aqui, que o procedimento sumaríssimo é em 5 dias. Mas se for no procedimento ordinário sumário, é o quê? É 2 dias, ok? Vamos continuar. 36. A respeito do habeas corpus, assinale a alternativa correta. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, sim, em seu favor ou de outra, bem como pelo Ministério Público, sim. Já temos o gabarito aqui, ó. O gabarito é isso mesmo. Por qualquer pessoa, a seu favor, até de outra. É um remédio constitucional para isso mesmo. A ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, seja em processo de competência originária ou recursal, desde que conhecido a ação ou recurso em que vinculado o pedido de cessação da coação. Aqui está viajando bastante, não tem nada a ver.
Vamos lá. A decisão do habeas corpus no tribunal será por maioria dos votos. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente se tiver participado da votação. Se o presidente não tiver tomar parte, aí também é a mesma coisa, gente. Não é. A concessão de habeas corpus implicará a condenação da autoridade que tiver determinada coação. Não. Negativo. No caso de petição de habeas corpus, não será concedida a ordem antes de prestar as informações. Não. Vamos lá. Aqui resumindo, o habeas corpus está crescendo, está melhorando e é para responder mesmo essas questões. Se não estiver respondendo, nós vamos melhorar, tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. Caio, na condição de um veículo, causou lesão corporal culposa. Culposa, crime processável por ação penal pública condicionada à representação em mébio, lavrando o termo circunstanciado encaminhado os autos para o juizado especial criminal. Foi designada a audiência preliminar. Os procedimentos estão rolando. Na audiência, Caio propôs pagar Mévio R$10.000, a título de composição de dano. Mévio aceitou a proposta, tendo o acordo por eles entabulado sido reduzido a termo e homologado pelo juiz. Caio, no entanto, pagou metade e o resto não pagou. Com base na situação hipotética, assinale a alternativa correta. A composição do dano, homologada pelo juiz, implicou renúncia ao direito de representação. Sim. Pouco importando a inadimplência de Caio. Sim. Mébio poderá executar a decisão homologatória que tem força de título executivo no próprio juízo criminal? Não, título executivo, gente, é no juízo civil. Não é. Ok? Começou bem, mas no final errou. Vamos aqui. A composição de dano homologada pelo juiz não impede que Mébio represente criminalmente contra Caio, pois a reparação do dano implica a renúncia apenas ao direito de queixa. Não, se você fez a composição do dano, implica renúncia ao direito aí, né, de tudo, ó. A composição do dano homologada pelo juiz não impede que Mébio represente criminalmente contra Caio. Pelo mesmo fato, impede sim, porque já fez o acordo da composição do dano. A B, logo, não é. Vamos para C. A composição de dano homologada pelo juiz não impede que Mébio represente criminalmente contra Caio. Impede sim, gente. Você fez o acordo, você quer ainda continuar com o processo? Pô, mas o acordo já é para isso, é para não continuar com o processo. A composição vamos para D. A composição do dano homologada pelo juiz não impede que Mébio represente criminalmente contra Caio. Gente, impede sim. Então não vou nem continuar. Eu já vou direto ao assunto aqui. Impede sim, ó. A composição do dano homologada pelo juiz implicou renúncia ao direito de representação. Maravilha. Pouco importando a inadimplência de Caio. Ali, a inadimplência é posterior ao acordo, né? Então já foi feito o acordo e na norma pouco importa onde se você vai buscar aí, ver essa questão do acordo, que tem o quê? Ela tem um valor de título executivo, que poderá ser executada a decisão homologatória, que tem força de título executivo no juízo civil competente. Isso mesmo. Gente, obrigado. Até a próxima. A ideia, nós estamos crescendo. Você vê que desde a primeira aula que a gente começou, eu continuo ainda às vezes falando muita besteira, muita coisa ainda. Eu não sou formado em direito, nunca fiz aula de direito, mas aceitei esse desafio, a gente evoluir mesmo, evoluir muito, a gente responder a prova que é de ensino médio, que é a prova de escrevente. Não é uma prova para ensino superior, não é a prova para quem fez o curso da OAB. Tá lá, é prova para escrevente. Então nós que não temos a OAB, que pode até ser formado, mas quer passar nessa prova, temos condição e é para passar, gente. Estamos trabalhando para isso. Até a próxima. Muito obrigado.